Graça e paz, meus amados. Mais uma oportunidade, mais um tempo em casa, mais uma semana que talvez estamos confinados, né? Nos nossos lares, na nossa rotina de casa agora, trabalhando home office, alguns tendo que sair para trabalhar. Mas nesse tempo de crise já temos conversado sobre a necessidade da esperança, né? E também sobre a maneira que Deus espera que nós nos comportemos como filhos de Deus, né? E seguindo um pouquinho essa mesma temática, né? Sem perder o fio da meada, eu queria compartilhar com vocês sobre coisas e oportunidades, né? Que surgem nesse tempo, temas que surgem nesse tempo de crise. E o que mais se mostra e se revela nesse tempo de crise é o nosso coração. Eu não sei o seu, mas eu sei que o meu já tem revelado algumas questões assim bem práticas. Agora que estou em casa, agora que não tem para onde fugir, né? Quando alguma coisa não acontece como a gente gosta, ou mesmo a gente perde a nossa zona de conforto, o nosso tempo de relax, né? E a gente tem que se adaptar e voltar à rotina, né? Não tem essa questão de vou para o trabalho, vou enfrentar o trabalho lá fora e depois voltar para casa e deixar as coisas do trabalho fora de casa e entrar e descansar. Não, hoje tudo em casa, né? E como que lido com isso? Quantos caminhos se mostram nesse tempo aí que a gente tem que lidar com essas dificuldades, né? Então eu queria hoje pensar com vocês nesta temática. O título da pregação é 2 caminhos. E queria me focar muito no Sermão do Monte, continuação do que Jesus fala para os seus discípulos. E nesse tempo também os discípulos eram considerados uma grande multidão que o acompanhava naquela época, pessoal que o seguia. E ele estava ensinando uma filosofia de vida, uma maneira de se enxergar a vida totalmente diferente do que era ensinado pelos fariseus, né? Aqueles grandes mestres que tinham toda a teologia, conheciam a lei de Moisés de trás para frente, da frente para trás. E como Jesus ensinava, ele ensinava bem direto ao coração, né? E no final dessa passagem que a gente vai estar compartilhando logo mais, ele fala, o autor, né, no caso Mateus, né? Já estou dando um pequeno spoiler aí da onde a gente vai estar lendo hoje. Ele fala que Jesus ensinava como quem tem autoridade, tá? E não como os escribas e os fariseus com hipocrisia. Mas antes de fazer isso, eu queria pedir para você abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, e a gente vai orar, pedindo para Deus que Ele nos dê sabedoria nesse momento, que o nosso coração, a nossa mente esteja aberta para ouvir o que a palavra de Deus tem para nos dizer, tá bom? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse dia, por esse tempo que temos, Senhor, aí de estar nos colocando diante de Ti, Senhor, pedindo a Tua intervenção. Primeiramente, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer sabedoria para o nosso coração, para a nossa mente, e preparando o terreno para que a semente da Tua palavra venha trazer frutos para nós. Pai, hoje queremos nos deter em todo esse momento, Senhor, de crise, para refletir, para pensar, para considerar o que a Tua palavra diz sobre a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar, nossa maneira de nos comportarmos, Senhor, mediante esse tempo, durante esse tempo que a gente passa, Senhor, de desconforto, às vezes de crise econômica, crise política. Como devemos agir, Pai? Eu peço que a Tua palavra em todo momento seja a verdade falada, que ela possa realmente trazer frutos, Senhor, para as nossas vidas e falar ao nosso coração e à nossa mente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, eu queria abrir a Bíblia com vocês, lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 em diante, e não sem antes explicar um pouco o que está acontecendo.
Como eu disse para vocês, Jesus estava ensinando no Sermão do Monte, ensinando a sua filosofia, né? A maneira de viver do cidadão do céu, né? A maneira de enxergar a vida. E você pode parar para perceber, por exemplo, os temas que ele vem tratando, né? O adultério, o divórcio, os juramentos, a vingança, a ajuda aos necessitados, a maneira que devemos orar. Ele está ensinando os seus discípulos realmente uma nova maneira de se viver. Ele está falando do jejum, da questão do tesouro no céu, onde que você coloca o seu coração, que lá também estará o seu tesouro, né? As preocupações da vida, né? Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34, que a gente já desenvolveu uma dessas semanas. E logo mais começa com a parte prática, né? E a parte prática, para ele encerrar toda a questão, ele faz uma divisão. Uma divisão de dois caminhos, de duas opções, de duas pessoas, duas portas, né? Duas portas, dois caminhos, dois destinos, dois tipos de pessoas que se desenvolvem nessa vida. E em meio a essa situação, em meio a essa crise, o coração se revela. E assim como você, assim como eu, somos pecadores e somos pessoas que vivemos num mundo que jaz no maligno, o nosso coração se revela ainda mais em tempos de crise. Por isso eu queria aproveitar esse tempo para falarmos sobre o quanto essa crise pode nos ensinar a olhar para o nosso próprio coração. Às vezes é muito fácil, quando estamos na crise, olhar para o problema em si mesmo, né? Olhar para quem é o culpado disso, tentar achar alguém que incitou toda essa revolta, ver os políticos, atitudes que eles têm, às vezes começar a olhar talvez para o seu cônjuge, para o seu filho, para alguém que talvez está sendo culpado de tudo que está acontecendo. E essa é a tendência humana. Você se lembrará muito bem que quando Deus veio perguntar para Adão: Adão, o que você fez? Ele na hora se lembrou de que tinha outra pessoa do lado dele, né? Ele disse: Senhor, a mulher que tu me deste, né? Foi outra pessoa. Então sempre a gente tenta focar em momentos de dificuldade, o problema é em outra pessoa. Mas vamos parar para pensar um pouco no nosso coração. O quanto que essa crise pode revelar sobre nosso coração. Como eu já disse no final de semana passado, o nosso coração se revela em momentos de grande tensão. Ele se mostra verdadeiramente quando as coisas já não são mais controladas por mim. A ingratidão, a ansiedade, a inveja, o egoísmo, todas essas coisas vão tomando conta da nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é tão verdadeira que sempre fala ao coração do homem. Porém, no seu diário andar, o homem escuta ou não a palavra de Deus. Em síntese, o que estou querendo dizer? O pecado fala alto na nossa vida durante esse tempo de crise, mas Deus também fala. E Deus fala por meio da mensagem que você está ouvindo, por meio da Bíblia quando você a abre. Mas existem dois tipos de pessoas. E esses dois tipos de pessoas é o que eu quero falar hoje. Nessa crise, o que vai falar mais alto é que aquilo que você está acostumado a viver, ou aquilo que Deus quer que você entenda, que você escute, e a maneira que Ele quer que você viva. Jesus exemplifica esses dois tipos de pessoas, que com certeza podem ser tanto você quanto eu, com duas portas. Isso está lá em Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, no versículo 13, ele diz o seguinte, até o versículo 14: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Essa parte aqui especificamente da porta, a porta sempre significou a entrada para um caminho. Só que qual caminho? O caminho da vida.
Que tipo de vida nós vamos viver? O tipo de vida onde a porta é estreita, e você sabe que uma porta estreita tem maior dificuldade para muitas pessoas entrarem por ela. E por ser uma porta estreita, muitas vezes o caminho também é estreito. E é difícil de se andar num lugar onde o caminho é somente aquele e não tem para onde se fugir. Agora, veja o que diz também a palavra de Deus, que ampla é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. O nosso irmão Bruno Jurras tratava esse tema, falando um pouco sobre Ananias, Misael e Azarias. De quanto muitas vezes nós nos deixamos levar em momentos de dificuldade, em momentos que a nossa vida talvez está, ou podemos dizer que está na mão de homens, como nos deixamos levar pelo que todo mundo faz. Nesse tempo de crise, qual tem sido a porta ampla pelo qual as pessoas vão entrando, né? A questão de se comportar com desespero, né? A questão de se deixar guiar por fake news, de ser mensageiros de fake news também. Muitas vezes começar a criticar mais ao redor as pessoas que podem ser culpadas por essa situação, ao invés de caminharem pelo caminho estreito. Pessoas podem estar tendo a oportunidade de entrar pelo caminho estreito agora. Quantas pessoas, por exemplo, podem estar e estão tendo a necessidade de Cristo Jesus na sua vida? Quantas pessoas estão necessitadas da maior esperança que nós podemos dar, que é a salvação? Quantas vezes estamos sendo verdadeiramente instrumentos para que pessoas enxerguem essa porta estreita? E a porta estreita especificamente é a maneira de se viver. Jesus está ensinando uma filosofia de vida que envolve santidade. Logo mais, nós estaremos vendo que assim como existem duas portas, existem também duas árvores. E essas árvores já vão falar especificamente sobre os tipos de mestres que existem no mundo. Os tipos de mestres, os tipos de ensinos pelos quais muitas vezes nos deixamos levar num tempo como a crise que nós estamos tendo hoje. Veja lá, leia comigo Mateus capítulo 7, verso 15. Eu quero ler até o 23, tá? Mateus capítulo 7, continuando, verso 15 até o 23. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, devoradores. Vocês os reconhecerão pelo fruto. Presta atenção uma coisa, aqui reconhecer pelo fruto não é reconhecer pessoa cristã, é especificamente mestres, tá bom? Cuidado com os falsos profetas, os falsos ensinos. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seu fruto. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Verso 21, o mais importante. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão aquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Interessante, né? Jesus está falando que as atitudes verdadeiras, né? Os frutos verdadeiros não são os frutos que nós queremos oferecer para Deus.
Somos frutos que vêm realmente de uma árvore que vem de uma semente boa. Então essa semente boa deve ser, com certeza, Jesus Cristo. Se Jesus é a semente, se Jesus é aquele que inunda a nossa vida, logo mais nossos frutos serão parecidos com o do nosso Mestre. Mas aqui está falando especificamente também de falsos profetas. E o reverendo Paulo Júnior estava falando essa semana, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas como essa oportunidade de crise está sendo reveladora, mostrando como algumas igrejas que se chamam a si mesmas igreja de cura, igreja de milagres, igreja de profecias, hoje não estão curando ninguém. No momento de maior epidemia, de maior crise, aqueles que falam do triunfalismo, da teologia da prosperidade, são os que menos estão se preparando para ensinar ao povo aquilo que eles têm ensinado durante toda a vida. São os que menos insistem com que as pessoas realmente orem para que venha a cura, dependam do Senhor e vão para o médico, por exemplo. Essas igrejas, como dizia ele, estão fechadas. E muitas programações que eram voltadas, por exemplo, a entregar o lencinho, a dar uma oferta para você ter uma cura, um milagre, uma profecia, hoje não acontece. No momento que mais se precisa, no momento de crise, é onde se revela realmente o nosso coração, onde se revela também as falsas verdades, se podemos assim dizer, as falsas mensagens que são oferecidas a um povo que muitas vezes está correndo atrás, como diz, da porta ampla, do caminho que está aberto para todo mundo, do que é gostoso ouvir, o triunfalismo. Mas interessante também que Jesus diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não foi em teu nome que nós expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E Jesus diz então: eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Para Jesus, um cidadão do céu não é aquele que consegue fazer todas essas coisas. Assim como vemos as duas portas, vemos as duas árvores, Jesus vai falar também de dois tipos de pessoas. E acho que você conhece muito bem essa parábola, mas eu quero que você preste atenção ao primeiro versículo que segue logo mais, tá? O versículo 24 do capítulo 7, Jesus vai falar quem é aquele que pode ser chamado de servo de Jesus. Capítulo 7 de Mateus, versículo 24, diz o seguinte: portanto, quem ouve estas as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Vou repetir, tá? Vamos ler de novo. Portanto, quem é que pode ser chamado servo de Jesus? Quem ouve estas as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Verso 26. Mas um grande contraste entre o primeiro indivíduo e o segundo. Mas quem ouve estas as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Jesus sintetiza tudo o que é a vida.
Porque perceba, gente, nesse momento, não adianta quanto dinheiro você tem na sua poupança. Não adianta o tipo de planificação que você tenha feito para o seu ano 2020. Não adianta o colchão econômico que você e financeiro que talvez você tenha preparado para os anos de escassez. Não adianta o tipo de status social, o poderio ou influência que você tem com essa situação que nos atinge hoje. Porque todos estamos sendo humilhados e colocados diante de uma mesma régua. E estamos sofrendo as mesmas situações e as mesmas implicações, desde o mais alto padrão até o padrão mais baixo. E o interessante é que Jesus faz um exemplo muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje, porque ele diz que as mesmas dificuldades, as mesmas adversidades, as mesmas necessidades vieram sobre um e sobre outro indivíduo. Perceba, vamos ler, verso 25. O que caiu sobre o prudente? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Então, caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Essas foram as adversidades do homem prudente. Mas do insensato, o que caiu sobre ele? Verso 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Então, existem dois tipos de pessoas, sofrendo as mesmas adversidades, passando pelos mesmos problemas, enfrentando as mesmas emoções, as mesmas dificuldades, lidando com o mesmo coração, só que com perspectiva de vida diferente. Jesus fala o mais interessante ao princípio, veja lá, verso 24: quem ouve as minhas palavras. Que palavras, pastor? Tudo o que Jesus veio ensinando desde o capítulo 5 até aqui. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é um homem prudente. E Jesus, como ele estava ensinando uma filosofia de vida, ele estava ensinando o comportamento que um filho de Deus deve ter nesta vida, sabendo que tudo está fora do nosso controle, sabendo que tudo depende do Senhor. Ele abordará o tema da ansiedade, ele aborda a questão da esperança, ele abrange também a questão da gente não julgar as pessoas ao nosso redor, sino olhar para nós mesmos. Perceba que tudo que nós tendemos a fazer nesse momento de dificuldade, Jesus está abordando nesses capítulos. E ele diz, para fechar o discurso: quem ouve as minhas palavras e as pratica é um homem prudente. E Jesus diz, não diz o seguinte, como muitas igrejas pregam, não diz que nunca virá o mal sobre você. Ao contrário, Jesus está ensinando que as mesmas dificuldades que atingem o insensato vão atingir também o homem prudente. Mas ao final de todas as coisas, qual que é o resultado? No final de tudo, o homem prudente permanece firme, porque ele coloca o seu alicerce de vida na rocha que chama Jesus. E a rocha representa o mais firme que existe, e não areia que se molda às necessidades, às coisas que acontecem ao redor. Se vem uma aguinha, já se torna barro. Se vem um sol, endurece, mas logo mais, se tiver um tremor, a areia se parte ao meio. Sobre que coisas temos colocado nossa esperança? Que coisas têm sido nesse momento de dificuldade, muitas vezes, o nosso alicerce? Que livros talvez de autoajuda ou de triunfalismo você tem lido nesses momentos, onde o desespero bate à porta, onde a briga com a sua esposa, com o seu marido está presente, onde o seu filho que anteriormente estava na escola, hoje está em casa e você tem que lidar com ele com paciência.
E todos aqueles conselhos da TV, sabe? Aquelas notícias, aqueles conselhos de coaching, nesse momento não serve. Mas a palavra de Deus, ela se mostra viva, porque mostra que nesse tempo onde perdemos a esperança, quando olharmos para esse panorama e vemos que a política está caindo, colocávamos nossa esperança na política, a política está caindo, a finança está caindo, nossa família muitas vezes nesse momento de tanta crise só temos brigas e dificuldades, não sabemos como lidar quando estamos todo mundo em casa. Nosso sistema de saúde está quase colapsando porque a gente não consegue aguentar tudo que talvez possa vir. É agora que se revela a maior oportunidade para que o nosso coração comece a ser transformado. Você se lembra da semana passada que a gente estava comentando sobre a palavra transformação? Talvez você, não sei se em algum momento aconteceu contigo, mas comigo acontece. Transformação. A palavra transformação significa o seguinte: parar de ser o que você era antes. É uma mudança intensa, diz o significado daquela palavra. Claro que tem um processo, mas é uma mudança intensa, onde você já não vê mais o que era antes, senão você vê o que você está se tornando agora. E talvez em algum momento você tenha orado e pedido para Deus: Senhor, me dá uma oportunidade para que a minha vida possa mudar radicalmente. Eis aqui e agora a oportunidade para que você mude. Mas como assim, pastor? Sim, porque nós somos chamados a viver de maneira totalmente diferente do que estamos acostumados. Sou chamado a sair da minha zona de conforto e a construir a minha vida sobre a rocha. Perceba e olhe para os discursos que Jesus vem fazendo até agora, e em todo momento ele vai estar falando de: vocês são a luz do mundo. Não coloquem o quê? O seu tesouro aqui na terra, senão coloquem o seu tesouro no céu. Não entrem pela porta ampla, mas entrem pela porta estreita. Vivam de maneira diferente. Jesus ensina uma filosofia de vida. A filosofia de vida de Jesus sempre foi santidade. Separados. E nesse momento, gente, vamos para a parte prática. Que coisa que eu posso mudar, pastor? Eu não estou entendendo ainda esse negócio aí. Você está dizendo, pastor, que a gente tem que mudar nesse momento onde as dificuldades estão na nossa casa. Sim, e eu vou tentar falar de algumas coisas que de forma prática veio à minha cabeça. Quando estamos com ansiedade, quando lidamos com esse tempo de ócio, com inveja talvez no coração, podemos, ao invés de só pensar no que nos falta, quando olhamos para o próximo, quando olhamos para o Facebook, quando olhamos para o Instagram, para outras redes e mídias sociais, às vezes, ao invés de ser ingratos e de nos comparar com as pessoas, podemos começar a exercer um espírito de gratidão pelas coisas que temos e não pelo que nos falta. Ao invés de você começar a pensar somente no que você poderia estar fazendo, pense nas oportunidades que você tem hoje de fazer em casa. Talvez nunca você tenha tido tempo. Você fala: pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas hoje sobra tempo para que você possa conhecer um pouco mais o seu Senhor e saber o que Ele fala desses momentos difíceis que nós passamos em casa. O que Ele fala sobre a ansiedade, o que Ele fala sobre a inveja, o que Ele fala de você comparar com os outros, o que Ele fala sobre temor aos homens. Quando o desespero bate na porta do nosso coração e queremos resolver as coisas sozinhos, com a nossa própria força, mas não sabemos o que fazer, pare, ore e peça ajuda. Quando o desespero bate a porta, pare, ore e peça ajuda. Primeiramente a Deus, mas peça ajuda também aos seus irmãos. Se você tem alguém que está dizendo assim: eu oro por você,
essa é uma pessoa com quem você pode contar. E preste atenção que nos seus problemas você não está sozinho. Quando a depressão bate na porta do seu coração por causa da solidão, por causa da crise que ao nosso ver parece tão grande, lembre-se que um dia Cristo nos trouxe a salvação. E junto com a salvação, Ele nos deu a oportunidade de ser filhos de Deus. Ele nos livrou da maior crise de todas, o pecado. O pecado. Se essa crise ainda estivesse na sua vida, o seu destino seria fatal. Mas por causa de Cristo Jesus, você não só está salvo dessa crise, senão você agora faz parte da família de Cristo. E sabe o que você tem na sua vida que nunca vai te deixar sozinho? O Espírito Santo. Então, ao invés de parar para pensar, quando você olhar para o lado, talvez não tenha aquele seu familiar que você ama. Quando olhar para o lado e não tem o seu filho, aquele com quem você pode lidar. Às vezes pela idade também você não consegue se relacionar mais com pessoas mais novas. Pare para pensar que tem uma pessoa que está presente contigo em todo momento. E que talvez esse seja o maior momento e a melhor oportunidade para você investir nesse relacionamento. No relacionamento seu com a rocha, que é Jesus. Eu tenho um versículo que gostaria de compartilhar contigo. Seria bom você também decorar. Eu pensei um pouco nesse tempo aí de crise, né? Josué, servo de Moisés, sempre andava junto dele. E um dia Moisés morreu. E o mais interessante é que Josué recebe um chamado de Deus. E Josué olha para o lado, novo. E ele diz: Senhor, eu vou ter que enfrentar esse povo que não é nada fácil. Esse povo que, olha, já recebeu maná, já recebeu codornizes. Nunca tiveram calos nos pés. Igual reclama. E eu vou ter que lidar com eles, e eu não sei como. E Josué no capítulo 1, abra lá sua Bíblia, por favor. O Senhor vai falar uma coisa para ele. Claro que num contexto totalmente diferente do que o nosso. Ele está entrando para conquistar a terra prometida. Mas acho que se aplica muito bem à nossa vida quando a gente sente falta de esperança. Josué no capítulo 1, verso 5 em diante. Eu imagino Josué novo, com temor, medo, desespero. Mas Deus diz uma coisa para ele, veja lá. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. E se você pode grifar, anotar, guardar, memorizar: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Essa mesma promessa Jesus fez para os seus discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Vocês devem saber também de cor. Se não, aproveite esse tempo aí para estar decorando. Que diz: então Jesus aproximou-se deles e diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, a mesma tarefa, a tarefa que Josué tinha com os filhos de Israel, de levar um povo a fazer o que Deus queria, era mais ou menos o que os discípulos tinham que fazer. Só que não com um povo, com todas as nações. Olha que tarefa complicada. Olha que momento difícil. Olha que coragem precisariam ter. Mas Jesus diz uma coisa para eles: eu estarei sempre com vocês. Até quando? Até o fim dos tempos.
Gente, nesse tempo de dificuldade, quando você está sozinho, lembre-se que Deus está ali. Acabamos de ler na sua palavra. Quando o tédio está à porta, quando estamos sozinhos, em quem ou em que nos refugiamos? Que coisas se tornam o nosso refúgio secreto? Talvez a bebida, talvez a pornografia, talvez a fofoca, talvez um tempinho de vaidade e de sonhar um pouco, né? A que coisas corremos quando tudo parece estar mal? Lembre-se que Jesus diz que Ele está conosco. E Ele quer ser mais importante. Ele deve ser mais importante do que todas essas coisas. Mais importante do que você aproveitar um tempinho para fofocar sobre a vida de um irmão. Ou sobre a vida de alguém. Mais importante do que você parar para fazer um comentário ruim sobre o que um político diz. Mais importante do que você parar para beber porque você já não está aguentando a pressão que está tendo em casa ou no trabalho. Mais importante do que você assistir um vídeo de pornografia, ou mesmo ter prazer sozinho, Jesus deve se tornar o seu refúgio. Temos uma tremenda oportunidade de entender que a nossa vida cristã não se resume só a um dia da semana, onde nos encontramos com nossos amados irmãos para nos abraçar, para ouvir um ao outro. Senão temos a oportunidade para entender que uma vida cristã, uma vida de igreja, não é somente num prédio, é também fora dele, é também na nossa casa, é também no nosso trabalho, é também no nosso dia a dia. É fácil praticar a vida cristã quando você está aqui, dentro do prédio da igreja, onde os irmãos estão te vendo, onde o pastor está de olho, onde os meus pais me veem. Mas Deus está presente também em todos os lugares que você está. Deus está presente na sua casa. Deus está presente quando você está acessando a internet. Deus está presente quando você está sozinho, talvez tomando alguma coisa. Deus está presente em todo lugar, em todo momento. E que essa situação toda, pessoal, terminando, sirva para que a imagem de Cristo seja construída em nós. Essa crise revela o nosso coração. Então, talvez, se você não sabia, ou ainda não sabe, porque ainda não tem percebido, que áreas da sua vida você precisa mudar, pare um pouquinho ali o vídeo e pergunte para a pessoa que está do seu lado, sua família, sua esposa, seu filho, você esposa, o seu marido, a sua mãe, o seu pai. Pergunte: que coisas eu preciso mudar? Que coisas você tem visto nesse tempo que estamos em casa que eu preciso mudar? Você já vai ter, com certeza, um dever enorme para fazer em casa, para você começar a mudar algumas áreas da sua vida, as quais talvez por conta da rotina você já estava se acostumando, e às vezes até andando pelo caminho amplo, pela porta ampla, e não pelo caminho estreito. Eu queria fazer um chamado para que você procure a santidade. E não é para você ser santo como muitas pessoas consideram a santidade. Santidade significa separado. É diferente do que o mundo é. Nós não somos trevas, somos luz. Nós devemos ser a sal da terra, o sal da terra, o sal da terra. A luz do mundo. Aqueles que levam mensagem de vida, mensagem de esperança, mensageiros de paz, mensageiros de amor. Devemos exercer graça, devemos ter misericórdia. E eu queria deixar uma frase para você, para mim também, que nessa semana, depois que você ouvir essa mensagem,
que Ele cresça e que eu diminua. Que Cristo cresça mais e mais na minha vida. E que o meu caráter, o meu pecado, a minha carne, possa ir diminuindo à medida que eu conseguir identificar quais são os meus pecados. Um desafio a mais. Leia o capítulo 5 até o capítulo 7 com essa perspectiva que nós acabamos de falar. Jesus está ensinando a filosofia de vida para os cristãos, de que existem dois caminhos, dois tipos de seguidores, dois tipos de árvores: aqueles que obedecem à palavra de Deus e os que a escutam, mas decidem que aquilo não é para eles. Que Ele cresça e que eu diminua. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado porque podemos abrir a Tua Palavra e entender, Senhor, que precisamos tanto de Ti. Nos ajuda nesse tempo, Senhor, que estamos em casa, em meio a toda essa crise, no lugar onde a gente está, a identificar áreas da nossa vida que precisam de transformação. Às vezes, Senhor, na correria, na rotina, nas nossas expectativas e planos e metas e alvos de vida, a gente tem esquecido que nosso maior alvo é sermos parecidos com Jesus. Mais do que ter um carro, mais do que ter uma casa, mais do que ter dinheiro na poupança, mais do que um status social, mais do que um nome conhecido, precisamos que o Senhor cresça e que o nosso eu diminua. Para isso, Pai, usa pessoas ao nosso redor, usa a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo venha trazer transformação para a nossa vida. Mudança absoluta, Pai. Peço que o Senhor também continue guardando as nossas autoridades, os líderes da igreja, o pessoal, Senhor, que está trabalhando nos hospitais, que está cuidando dos doentes, aquelas pessoas que já foram afetadas pelo vírus. Nós pedimos, Pai, que a Tua mão esteja sobre cada pessoa que está na frente, Senhor, nessa luta contra essa epidemia. Pedimos, Senhor, que os tratamentos sejam bem feitos. Pedimos que eles venham a ter o efeito, Senhor, que nós esperamos. Pedimos, Senhor, que nesse tempo também as famílias que estão em casa possam estar Te buscando cada vez mais, Senhor. Sentir essa necessidade de Ti. Começar a ouvir a Tua Palavra e não só ouvi-la, sino praticá-la, Pai. Senhor, oramos também pela nossa economia, porque tantas coisas, Senhor, se abatem sobre o nosso país. Quantas necessidades nós vemos ao nosso redor. Pedimos, Pai, que na medida do possível o Senhor sempre esteja sustentando cada um dos nossos irmãos, mas também, Senhor, os nossos vizinhos, os nossos familiares, pessoas de outra igreja, até aqueles que não Te conhecem, Pai. Coloca a Tua graça, a Tua misericórdia sobre eles. E nos usa, Pai, como instrumentos da Tua graça, do Teu amor. Nos livra, Senhor, do homem mau, nos livra também, Senhor, dessa doença, nos guarda com os Teus anjos, Pai. Cuida dos nossos irmãos, Pai, que talvez estão doentes com alguma outra doença, que também precisam de tratamentos e cuidados específicos. Não permita, Senhor, que nada mal venha acontecer com eles, Pai. E que em tudo isso, Senhor, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam conosco hoje e para tudo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.